Se estivermos em guerra ou em paz, a maior diferença entre pensar bem e pensar mal é esta. Pensar bem trata das causas e efeitos e leva ao planejamento lógico e construtivo. Pensar mal, muitas vezes, leva à atenção e crises nervosas. Tive o privilégio de entrevistar o Sr. Arthur Hayes Sulzberger, 1935-1961, editor de um dos jornais mais famosos do mundo, The New York Times. O Sr. Sulzberger me disse que quando a Segunda Guerra Mundial tomou conta da Europa, ele ficou tão estarrecido e tão preocupado sobre o amanhã que nem conseguia dormir direito. Muitas vezes ele saía de sua cama no meio da madrugada, pegava uma tela e tubos de tinta, olhava no espelho e tentava pintar um autorretrato. Ele nem sabia pintar, mas mesmo assim, ele pintava para tirar as preocupações da sua mente. O Sr. Sulzberger me disse que nunca conseguiu banir as preocupações e encontrar a paz até adotar como lema 6 palavras de um hino. Um passo é suficiente para mim. Conduza-me, luz bendita. Cuida dos meus passos. Não peço para ver a cena distante. Um passo é suficiente para mim. Mais ou menos na mesma época, um jovem de uniforme, em algum lugar da Europa, estava aprendendo a mesma lição. O seu nome era Ted Bengermino, de Baltimore, Maryland, e ele havia se preocupado tanto que teve um caso de 1º grau de fadiga de combate. Em abril de 1945, escreveu Ted Bengermino: Eu me preocupava tanto que desenvolvi o que os médicos chamavam de cólon transverso espasmódico, uma condição que produz dor intensa. Se a guerra não tivesse terminado quando terminou, tenho certeza que eu teria um colapso físico total. Eu estava totalmente exausto. Era oficial não comissionado do Registro de Sepulturas para a 94ª Divisão da Infantaria e meu trabalho era elaborar e manter registros de todos os homens mortos em ação, desaparecidos e hospitalizados. Eu também tive que ajudar a exumar os corpos de soldados aliados e inimigos que haviam sido mortos e enterrados rapidamente no auge da batalha. Tive que juntar os pertences pessoais destes homens e assegurar que fossem enviados aos pais ou parentes próximos que os guardariam como uma recordação inestimável. Eu estava sempre preocupado pelo temor de, talvez, cometer erros sérios e embaraçosos. Estava preocupado porque não sabia se eu sobreviveria a tudo isso. Estava preocupado porque não sabia se eu viveria para segurar o meu único filho em minhas mãos, um filho de 16 meses que eu nunca tinha visto. Estava tão preocupado e exausto que perdi 15,5 quilos. Estava tão desesperado que quase fiquei maluco. Eu olhava para as minhas mãos, que estavam quase só pele e osso. E eu ficava estarrecido com o pensamento de que iria para casa como uma pilha de nervos. Eu me quebrantei e chorei igual a uma criança. Fiquei afetado de tal forma que as lágrimas saíam todas as vezes que eu ficava sozinho. Houve um período, logo após o início da Batalha de Bulge, que eu chorava tanto que quase desisti da esperança de um dia me tornar um ser humano normal novamente. Acabei na enfermaria do exército, onde um médico me deu um conselho que mudou a minha vida completamente. Após fazer um exame físico completo, ele me informou que os meus problemas eram mentais. Ted, ele disse, quero que você pense em sua vida como uma ampulheta. Você sabe que há milhares de grãos na parte superior da ampulheta, e todos passam lenta e uniformemente através do gargalo estreito no meio. Nada que você ou eu possamos fazer faria com que mais de um grão passasse por este gargalo estreito sem que a ampulheta fosse danificada. Quando começamos de manhã as centenas de tarefas que sentimos que devemos realizar naquele dia,
Mas se não as fizermos uma de cada vez e deixarmos que elas passem pelo dia lenta e uniformemente, assim como os grãos de areia passando pelo gargalo estreito da ampulheta, então provavelmente vamos danificar a nossa estrutura física ou mental. Eu pratico esta filosofia desde aquele dia memorável em que o médico do exército a deu para mim. Um grão de areia de cada vez. Uma tarefa de cada vez. Este conselho me poupou física e mentalmente durante a guerra e também me ajuda no meu cargo atual de Relações Públicas e diretor de publicidade da Edcrafters Print and Offset Co., Inc. Encontrei os problemas que haviam surgido nos meus negócios durante a guerra. Várias coisas tinham que ser feitas de uma só vez e havia pouquíssimo tempo para realizá-las. Nós estávamos com o estoque baixo. Tínhamos novas formas de lidar com novos acordos de estoque, mudanças de endereço, abrindo e fechando escritórios e assim por diante. Ao invés de ficar tenso e nervoso, eu me lembrava do que o médico havia me dito. Um grão de areia de cada vez. Uma tarefa de cada vez. Repetindo essas palavras várias vezes para mim mesmo, eu realizei as minhas tarefas de uma forma mais eficiente e fiz o meu trabalho sem o sentimento confuso e misturado que quase havia acabado comigo no campo de batalha.